Salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou estar comentando um pouco sobre defesas. Esse vídeo aqui então, entendendo aí como funciona as ordens, as posições, né, e até mesmo a aplicação e o funcionamento da defesa. Eu acho muito interessante nós discutirmos isso e também ter um vídeo sobre isso, até mesmo para ser compartilhado aí com o pessoal que tem essa dificuldade e que se interessa, né, por crescer no jogo. Então, primeira coisa que eu vou estar comentando aí é sobre a ordem, né? Vou até usar aqui alguns prints que eu fiz. Primeiramente, então, sobre a ordem. Nesses lotes, então, da defesa, né? Nós vamos dizer que é o 1, 2, 3, o 4 e o 5, né? Nessa ordem crescente, da esquerda para a direita. Então, no jogo, né, geralmente o pessoal chama o número 1 aí de ponta esquerda, né, ou de asa esquerda. O número 2 é o flanco esquerdo. O número 3 é o central, né, ou o tanque, como o pessoal também gosta de chamar. O número 4 é o flanco direito. E o número 5 a ponta direita. Então, sempre que você estiver conversando com alguém sobre defesa, você vai ouvir, né, chamarem as posições dessa forma. Eu vou usar aqui como 1, 2, 3, 4 e 5 mesmo, né? Ou até mesmo falando flanco ou ponta ou central. Mas entende-se que é sobre isso que eu estou falando, beleza? Então, essa ordem de defesa também tem um funcionamento, né? Que nós chamamos de sequência de ativação na defesa. Ah, quem cuida disso é a inteligência artificial, é lógico, mas existe um padrão, né? Então, a sequência de ativação das habilidades aí na defesa é sempre da esquerda para a direita nessa ordem crescente. Então, primeiro vai vir as habilidades dos heróis, né? Os heróis que estão com carga cheia, e depois aqueles ataques básicos, né? Os ataques simples. Essa, então, é a ordem, né? Que você tem. Ah, Aqui nesse print eu consigo mostrar isso, né? Então você tem aí os cinco heróis, aquele número que está na barra de vida é o turno em que ele vai estar dando o ataque básico, né? Aquele ataque lá que é uma porradinha que ele dá no herói. Beleza? Então ali, por exemplo, a Hannah e a Stinger, eles vão, a partir do momento que eu fizer um movimento de pedra ali, eles vão estar atacando um ataque básico, né? E aí será a Hannah primeiro, depois a Stinger, né? E aí depois, no próximo turno, o Haruto que vai chegar ali no 1 também para ativar. Ok? Então, outra funcionalidade que tem aí na defesa que tem que se levar em consideração ah, é que a cada final de turno a defesa ganha mana aí, né? Uma carga equivalente a uma pedra, né? O que é então uma pedra? Ah, os heróis da defesa, eles ganham carga conforme recebem as pedras, né? Conforme você joga as pedras neles. E também todos os heróis da defesa vai receber uma pedra ao final de cada turno. Então, por exemplo, nessa imagem, né, tem aquele movimento ali de roxo com verde, onde possibilita jogar 3 roxos na Hana. O que acontece? Ela vai receber então a carga das 3 pedras, mais a carga de uma pedra no final do turno. Então, a partir do momento que acabou o turno, todos os heróis vão receber uma pedra e a Hana vai ter recebido 4, né, que seria as 3 que acertou ela e também a do final do turno. O que isso quer dizer? Bom, cada herói, então, eles têm uma velocidade de carga, né? Você tem que compreender isso. Na defesa, quando você ataca, esses são a linha aí de pedras que acerta o herói. Então, o herói que está de centro aí, né, o tanque, na posição número 3, ele vai receber a maior parte das pedras, né, essas 3 fileiras aí do meio, vai acertar diretamente o central. As fileiras roxas ali, né, que eu fiz, essa marcação, vai acertar o flanco e depois a do canto vai acertar as pontas, né? Quando o central cai, não só a cor roxa, mas também a primeira do lado aí vermelha, também vai acertar o flanco. Então aí, quando o central é derrubado, o flanco recebe 2 carreiras de pedras e quando o flanco cai, a ponta recebe 2 carreiras de pedras. Beleza? Essa é a ordem aí das pedras acertando a defesa, né? É, então nós vamos ter a velocidade de carga do herói. Então no exemplo aqui,
nós temos essa tabela. Ela mostra essa tabela aqui, para quem quiser ter essa tabela, né, de velocidade de carga, você encontra lá no grupo do Reddit ou até mesmo no Facebook, né, no grupo do jogo ou algum grupo aí que até mesmo o grupo da sua aliança que você estiver, talvez tenha alguém que tenha ela, né? Se eu conseguir, talvez eu deixe aí na descrição, beleza? Então, sobre velocidade de carga, todos os heróis, bem escrito lá na carta dele, né? Qual é a velocidade de carga dele. Então, nós temos os heróis lentos, os heróis médios e os heróis rápidos. Dentro dos heróis lentos, existem dois tipos de herói lento. O herói lento que carrega com 12 pedras e os heróis lentos que carregam com 13. Nos heróis médios, existem os que carregam com 10 e os que carregam com 11 pedras. E dentro dos heróis rápidos, existem aqueles que carregam com 8 e também os que carregam com 9. E o que isso acontece então? Aqui, né, nessa imagem, a Hannah, né? A Hannah aqui eu tenho um print dela. Ela é 34 lento, né? Então, você vem na tabela e você vai procurar lá o número do charge speed, né? Que é a velocidade de carga dela, 34, e vai ter ali do lado a quantidade de pedras necessária para ativar ela. Então, são 13 pedras para ativar a Hannah. O que isso faz então? Aqui na ordem da ativação, né? Como ela está de central, ela vai ter que receber 13 pedras, contando também aí com cada pedra, cada carga, né, ganhada por turno, para ela poder ativar a habilidade. E isso funciona para todos, né? Então a tendência é você utilizar de heróis mais rápidos, né, de carga rápida nas pontas, para que ele possa ativar sem morrer, né? Senão é muito comum os heróis lentos que são de ponta acabar morrendo sem mesmo ativar, né? Mas isso depende também da formação da sua defesa, ok? Então, vale também levar em consideração, né, que essa velocidade de carga pode sim sofrer alteração, dependendo da arma que você está usando, né, se ela for arma de carga, e também os nó lá de talento das divisas, ou algum buff aí de algum herói que dá geração de carga que esteja ao lado desse herói. Então até agora nós temos a ordem das defesas, né, a ordem de ativação e também a quantidade de carga aí, e como os heróis da defesa recebem as cargas, né? Tudo isso você tem que levar em consideração quando você está formando o seu time. Então vamos falar sobre a composição. Defesas, quando a gente fala de defesa, existem três tipos de defesas e três modalidades dentro do jogo, né? Você tem defesa para a sua arena, que é a sua defesa ali de incursão, a defesa de guerra e também a defesa de torneio, né? Cada uma tem uma modalidade, então tem uma formação diferenciada para cada uma, né? Você tem que seguir a estratégia ali da guerra, né, imposta pela aliança, e no torneio a modalidade da semana. Na defesa de arena, né, você pode aí utilizar a sua própria estratégia com base aí nos seus heróis, né? Aqui eu tenho então um exemplo de três defesas não relacionadas ao torneio, mas de arena, né, que é o foco desse vídeo, né? Então eu tenho uma defesa aí que eu chamo de passiva, onde você pode estar encontrando até 3 heróis ou mais, esses heróis que são suportes, né, que dão cura ou que dão refletir, que geram escudo, né? Esses heróis eu considero eles passivos, então tem gente que monta defesa assim, eu não gosto porque fica muito dependente aí desses heróis passivos ativarem e dar um suporte para os demais, né? Mas isso acaba levando o jogo lá para aqueles turnos onde fica aquele ataque multiplicado, né? Então a tendência é a defesa cair, né, rápido quando chega naqueles turnos onde o ataque é multiplicado. Uma defesa padrão, que eu considero padrão, é onde tem pelo menos um suporte, né? No caso aí dessa segunda equipe que está montada aí, tem uma bridge pelo menos. E uma defesa ofensiva é onde não se encontra um herói de suporte ali, ou cura, né, que dá cura, ou escudo, né? Não tem uma forma aí de você recuperar os seus heróis. Essa é uma defesa ofensiva. Então vale lembrar que o objetivo da defesa é derrotar os heróis aí de quem está atacando, né? Então se você leva muitos heróis defensivos, a tendência é você ficar só suportando e levando o ataque para turnos longos, onde você vai acabar perdendo no multiplicador de ataque, beleza? Então
Vamos falar então sobre montando a defesa, né? Quando você vai montar a defesa, a primeira coisa que você tem que entender, né, e levar em consideração é que não existe uma defesa que seja invencível, né? Basicamente é como se fosse uma fórmula aí, né, de poder sobre sorte nas pedras, né? Então é o poder da sua defesa sobre a sorte nas pedras de quem está atacando. Então a defesa ela é montada, né? Ela é feita para reagir ao tabuleiro de quem está atacando. Principalmente quando esse tabuleiro vem um mau tabuleiro para quem está atacando. Então a sua defesa ela vai ter que reagir a isso. Se o cara vem com quem está atacando vem com um tabuleiro muito bom, não tem o que fazer. Ele vai derrubar todo mundo ali e sua defesa vai ser derrotada. Então ah, se ele tem sorte no tabuleiro, não tem o que fazer. Não existe uma defesa que aguente, uma defesa invencível. Beleza? Então vale você, sempre que você montar uma defesa, você fazer o teste dessas defesas, né? Então na montagem, né, vai envolver aí todo o conhecimento já comentado aqui, né, sobre carga, sobre a ordem de ativação, né, sobre a posição dos heróis também, né? Ah, eu vou usar a minha defesa atual, né, a minha defesa atual como um exemplo, né? Então você tem que começar pelo seu herói principal, né? Que é o herói ali que vai estar de central. Por que que esse herói é o principal? Bom, ele vai ser responsável por aqueles 3 caminhos de pedras, né? Então ele tem que ser um herói resistente, porque, por exemplo, aí eu tô com o robozão verde aí, a tendência é quem vai me atacar ir de herói vermelho. Então eu tenho que ter um herói resistente que vai aguentar as pancadas das pedras e poder ativar, né? Porque a ideia é que ele ative, né? Porque o objetivo do central é punir ali os heróis do inimigo ou ganhar tempo para que os demais heróis da defesa consigam ativar, né? Então essa é a função dele. A função dele é aguentar a pancada e pelo menos ativar uma vez, né? Então o seu central tem que ser focado nisso, né? Os flancos. O flanco ele é responsável por dar suporte aos heróis ou causar dano, né? No caso aqui eu uso o Krampus e o Thrasher, né? O Krampus ele tem a habilidade aí não só de dissipar, né, os males status que está na minha defesa, mas também retornar, né, jogar esses males status nos inimigos e roubar os buffs dos inimigos e distribuir entre os heróis da defesa. Então isso é muito legal, eu uso ele no flanco no flanco esquerdo, né? E o Thrasher no flanco direito. O Thrasher bate em 3, dá um daninho legal e dá um buff aí de ataque para todos os aliados. Aí você pode pensar assim, mas por que então o Thrasher na ordem de ativação ele não está no lugar do Krampus? Bom, eu prefiro, isso é julgamento meu, né? Eu prefiro ter o Krampus na esquerda, porque é impossível cegueiras ou até mesmo o travamento de mana, né? Travamento de uso de habilidade, assim dizendo, cegueiras e também o próprio atacante está utilizando de buffs de refletir, né? Então o Krampus consegue limpar tudo isso, possibilitando aí que os meus outros heróis que vêm depois atacar livremente, né? E também o Thrasher eu uso nessa posição por causa da minha ponta aí no caso, né, que eu vou estar mostrando agora. Então os heróis da ponta eles também podem ser os heróis que causam dano muito forte ou suporte também, né, no caso aí de Terminus ou até mesmo algum herói de cura, né. Então na ponta eu uso o Digimon e o Makane, né? O Makane é um 4 estrelas, eu ainda não utilizo 5 estrelas porque eu não tenho, né? Estou upando ainda alguns aí que está a caminho, mas falta muito ainda. Então eu utilizo o Makane. E o Digimon com uma arma de mana ali para ele carregar rápido. Eu gosto de utilizar heróis que carregam rápido na ponta, por causa que assim eles vão conseguir pelo menos ativar uma vez, né? Então, a dinâmica da minha defesa aí se o Hariwari ativar, ele vai travar a mana, né, geração de carga e habilidade de 3, né, de até 3, né, porque se ele ativar no da ponta, ele vai conseguir fazer em apenas 2. O Krampus aí para aliviar os males status, né, também roubar alguns buffs. O Thrasher para causar o dano e dar um buff de ataque para todos, né. Esse bônus de ataque também vale para os ataques básicos, né, do pessoal. O Digimon ele é um sniper, né, ele causa dano em 1 e também reduz a cura, né, a cura máxima aí que o pessoal recebe, ele reduz ela em 50%.
E o Makani, ele bate em 3, né, sendo o dano mais forte no central, ali no alvo do meio. E ele aumenta os males status em 2 turnos. Então, esses males status pode ser o próprio travamento de carga do Hardware. Não é comum acontecer, né? Às vezes eu assisto algum pessoal que envia o vídeo para mim enfrentando a defesa. Às vezes eu vejo acontecer, mas não é sempre, né? O cara tem que dar muito azar ali para acontecer isso. Mas também pode ser um mal status tanto do Digimon quanto algum que o Krampus voltou ali, né, aos heróis atacantes, e o Makani vai lá e aumenta o turno. Então é uma defesa legal, eu recebo bastante vitórias, né, com essa defesa. Igual eu falei, não é invencível, mas dá sim para você fazer um teste, né? Toda defesa que você montar, independente aí do seu nível, né? Já que é importante que você utilize dos seus melhores heróis disponível no momento, porque cada um tem um nível de jogo, né? Se você é iniciante ou médio ou até mesmo avançado, então você vai utilizar os melhores heróis nas melhores posições que você tem, né? E vale fazer um teste sim. Os testes eu recomendo que se faça aí 5 dias ou mais, né? Deixe ele na defesa lá os seus heróis. Anote aí quantas derrotas, quantas vitórias e faça uma média para ver se está compensando, né? Se sua defesa está segurando os seus troféus, né? E aí também vai depender da arena de cada um. Ah, então eu vou dizer aqui alguns pontos a considerar e o que não fazer, né, quando você está montando a sua defesa. Bom, se possível, né, se for possível, você utilizar a ordem de ativação, né, da defesa aí, com eficácia, né? Então, como está a minha aqui, né, eu poderia tanto usar o Thrasher no lugar do Krampus, mas eu prefiro usar o Krampus naquela posição, né, no flanco esquerdo. Mas o importante é você levar em consideração isso, né? Por exemplo, eu vejo o pessoal às vezes usar o Flint, né, do lado direito da defesa, e ele dá buff de ataque, então é bom também que ele seja ao lado esquerdo, né? E os outros heróis também que dão bônus de ataque ou cura mesmo, sempre pro lado direito, né? Do lado esquerdo, perdão, às vezes confunde mesmo. Então, se possível, você utilizar dessa ordem de ativação e também utilizar o jogo de cores, né? A vantagem e desvantagem aí das cores. Por exemplo, você tem que pensar aonde está a sua fragilidade, né, na sua defesa. E sempre levar em consideração que nenhuma defesa é invencível e sempre procurar aonde está a fragilidade da sua, né? Então vamos supor, o meu Hariwari é um verde, né? Meu central. A tendência de quem me ataca é vir com heróis vermelhos. O correto seria o flanco do verde ser o azul. Porque quem vem de vermelho e usa habilidade no Hariwari vai causar menos dano no azul, porque é a cor oposta, né? E aí quem protege o azul é o vermelho, porque daí o verde vai bater no azul, mas vai bater mais fraco no vermelho. No caso aqui, eu reconheço que quem vai atacar minha defesa vai vir com o vermelho e amarelo, porque os dois heróis mais chatos que tem aí é o Central e o Krampus, né? Então quem vem para derrubar esses dois. Quando o atacante traz amarelo, ele vai sim matar o meu Krampus, mas os heróis amarelos vai causar menos danos no Digimon. Ou até mesmo as pedras amarelas que estejam ao lado esquerdo do tabuleiro, vai causar menos dano no Digimon. Se eu coloco o Digimon lá no lugar do Makani, né, na outra ponta, a tendência é as pedras amarelas ficarem livres para matar o Krampus e eu não vou ter. E ela vai causar um dano normal no Makani, né, ele estando no lugar do Digimon, né? Então o Digimon ali ele vai receber menos dano das pedras amarelas, né? Então é importante que você leve em consideração também as cores dos heróis, né? Criando essa defesa. Na minha defesa não é possível, né? Eu tive que colocar o Thrasher. Eu preferi colocar o Thrasher protegendo o Makani pela resistência do Thrasher do que a cor em si, né? Porque eu sei que quem vai me atacar vai vir para derrubar o verde e o roxo, né? Já que o Thrasher é um herói de primeira temporada e esses heróis de primeira temporada tendem a ser mais fácil lidar tanto em resistência quanto em ataques, né? Então você tem que considerar sim, né, que o atacante vai vir para derrubar o seu central. E uma coisa que jamais você deve fazer, né, pensando assim, então,
é repetir cor na defesa, principalmente se essa cor for a mesma do seu herói central. Por exemplo, se eu estivesse utilizando 2 verde, jamais eu poderia colocar um verde de central, porque assim quem ataca vindo de vermelho, a sua defesa vai ficar muito frágil, vai ter um ponto fraco muito fácil aí para quem ataca de vermelho, tendo repetição de cor verde. Se você precisa repetir por falta de heróis, precisa repetir a cor, que seja as duas pontas, né, ou um flanco e uma ponta. Mas o ideal é não repetir cor na defesa. Beleza, pessoal? Eu não comentei sobre armas, mas uma passada rápida seria utilizar aí a de melhor, né, a de melhor aproveito para o herói, ou aquela que você tem no momento, a mais forte que você tem no momento, né, a mais upada. Mas o ideal é que a arma ela compense aí a habilidade também dos heróis, né? Se você não tiver, apele para esquiva, que é muito boa também na defesa. Beleza, pessoal? Esse vídeo vou ficando por aqui. Sempre que vocês verem alguém aí comentando, né, sobre defesa com dificuldade, indique esse vídeo. Eu acredito que irá ajudar muita pessoal aí a elaborar uma boa defesa, a entender como funciona. Porque tudo isso que você aprende aqui, você consegue levar também quando você vai atacar uma defesa. Beleza? Vou bolar também um vídeo sobre estratégia de ataque, né? Como você interpretar uma defesa para você atacar. Beleza? Então, esse é o vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, obrigado.